Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini e essa é a primeira atualização da Maratona Literária, onde eu vou contar pra vocês a primeira leitura que eu concluí, que foi o livro Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Eu comecei a ler esse livro na segunda e terminei ele no mesmo dia. Eu acho que foi a primeira vez que eu comecei e terminei a ler, um livro no mesmo dia, sem ser, por exemplo, pegar um pedacinho da segunda e um pedaço da terça. Eu comecei a ler esse livro de manhã, fiz algumas coisas aqui em casa, trabalhei um pouquinho, fiz conteúdo pro blog e depois à tarde e à noite consegui terminar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse clássico distópico que eu gostei pra caramba. Em Fahrenheit 451 nós conhecemos o Guy Montag, que é o protagonista dessa história. Ele é um bombeiro e no contexto dessa sociedade, os bombeiros são responsáveis por incendiar as bibliotecas ou as coleções de livros nas casas das pessoas. Só que desde o princípio a gente percebe que o Montag ele não parece muito satisfeito com as respostas que são dadas e nem muito satisfeito com a vida que ele leva, que teoricamente teria que ser uma vida muito feliz. Ele tem uma esposa que vive conectada numa espécie de televisão, que nesse contexto aqui já é muito mais avançada do que a nossa TV, mas ela é super viciada nisso e eles têm uma relação muito estranha. E aí um dia o Montag, voltando para casa, encontra uma garota chamada Clarissa. É uma jovem, né, uma adolescente, e essa menina começa a fazer algumas perguntas e começa a conversar com ele e a instigar algumas coisas que há muito tempo o Guy não pensava sobre. E a partir daí é que a história vai se desenvolver e a gente vai conhecer um pouco melhor do protagonista, vai entender por que ele entrou nos bombeiros e também como começou essa coisa das pessoas queimarem os livros e depois dos bombeiros se tornarem então os oficiais responsáveis por exterminar os livros da sociedade. É claro que essa analogia dos livros queimados é muito legal e sem dúvida quando a gente descobre como tudo isso começou dá um certo medo, porque não é impossível gente de acontecer coisas desse tipo na sociedade em que a gente vive de verdade. É um pouco quando a gente descobre como começou essa coisa dos livros perderem o valor nesse contexto, dá um certo choque. Mas o que eu mais gostei desse livro, sem dúvida, foi a questão dos relacionamentos. Fica bem claro que o Guy e a Millie, que é a mulher dele, não têm um relacionamento nada saudável. Eles vivem numa espécie de contrato, onde eles são casados, dividem a mesma casa, mas eles meio que têm vidas separadas. E isso me deixou bem pensativa porque é assim hoje. Quantas pessoas na nossa família a gente convive, mas de fato a gente não se interessa muito por aquelas pessoas, sabe? Aquelas pessoas não fazem uma diferença tão relevante na nossa vida. Da mesma forma os colegas de trabalho, os colegas de escola, os colegas de faculdade. É claro que com alguns a gente tem amizade, tem uma amizade bem forte, mas com a maioria deles a gente vive ali meio que na indiferença, cumprimenta, é educado, faz a parte social, mas a gente não tem de fato um interesse em saber sobre aquela pessoa. E quando tem que conversar com ela, acaba apelando para as trivialidades, porque não tem assunto, não conhece aquela pessoa, não sabe do que ela gosta, ela não sabe do que tu gosta e meio que não tem como desenvolver uma conversa mais interessante a partir daí. Essa parte dos relacionamentos foi o que mais me chamou a atenção aqui nesse livro. Mas é engraçado também o pano de fundo que ele dá de como essa sociedade vive. Essa sociedade, a justificativa de porque os livros não são mais úteis, também é outro elemento que está muito presente e não está muito longe de acontecer. Não vou dizer nem na nossa sociedade, pensando no Brasil, mas pensando em forma mundial mesmo. Porque às vezes a gente, por ignorância sobre um tema, né? Todos nós em algum momento temos dúvidas sobre temas e muitas vezes a gente acaba deixando de lado e não indo procurar mais informações sobre aquilo e vivendo nessa ignorância que até certo ponto é boa, mas em um determinado momento da vida a gente percebe que não é nada boa, que a gente deveria ter ido procurar as respostas no momento certo. E esse livro basicamente trata então do Montag chegando no momento limite, um momento onde ele já não aguenta mais viver aquela vida, onde as coisas não fazem mais sentido, onde ele precisa de respostas, ele precisa conhecer como era o passado para entender como eles vivem agora, e o livro vai se desenvolver a partir daí. Bom, gente, eu gostei muito dessa leitura.
Como eu disse pra vocês, essa questão dos relacionamentos e o pano de fundo dessa sociedade, de como eles vivem, foram os fatos que mais me chamaram a atenção. A narrativa do Ray Bradbury pra mim foi surpreendente porque esse livro fluiu com muita facilidade. Eu imaginei que a narrativa fosse um pouco mais complexa, mais rebuscada, diríamos assim, mas eu achei que o livro fluiu com muita tranquilidade. E peraí que a Sammy tá morrendo de miar em algum lugar da casa, eu vou ver o que ela quer. Entra então! Tá aqui, gente, a pecinha. Tava trancada pro lado de fora e até a gente não abrir a porta pra ela entrar, ela não para. Não vai fazer nenhuma zoeira aí, Sammy. Senta bem linda aí e fica gravando comigo. Bom, gente, até perdi agora o fio da meada, mas que eu tava falando, então gostei muito dessa questão dos relacionamentos, que são relacionamentos bem vazios que ele apresenta aqui, o pano de fundo da sociedade, por que a sociedade vive dessa maneira, qual é a justificativa que é dada para a sociedade viver dessa maneira, sem contar que tem uma guerra rolando também. Uma coisa muito interessante sobre esse livro, e talvez tenha sido o ponto que mais fez sentido, e por isso que eu gostei tanto, é a linha do tempo. Esse livro ele se passa numa linha do tempo bem curta, ou seja, são poucos dias, na verdade. O Guy ele toma a decisão no momento certo antes de que a bagaça toda vá pro espaço, sabe? Eu não quero entregar momentos da história, mas eu já quis gravar esse vídeo para registrar essa leitura da maratona e para compartilhar com vocês um pouquinho das minhas impressões. Nem fiz anotações nem nada, porque a ideia era fazer uma conversa bem espontânea com vocês mesmo. Eu adorei, eu tinha muita expectativa sobre esse livro, eu acho que no geral ele cumpriu, ele traz assim temas bem importantes pra gente refletir, principalmente nós brasileiros, que desde o último ano a gente tem visto aí uma guerra política, né, entre pessoas e partidos, e muitas vezes a gente se afasta de amigos por conta de posições diferentes, e a gente deveria no geral ser mais tolerante em relação a tudo. Eu gostei demais, eu dei 4 estrelas para esse livro, eu não dei 5, gente, porque eu fiquei um pouco intrigada com o final. Eu não vou dizer pra vocês que eu não gostei do final, mas o final não me satisfez completamente. Mas é interessante porque nessa edição tem comentários do autor e ele fala um pouquinho sobre a história, fala um pouco sobre os personagens. Inclusive ele cita uma peça que foi feita muito tempo depois, né? Acho que foi no início dos anos 2000, se não me engano, 2002 que essa peça foi realizada, e que ele muda algumas coisas em relação ao livro por conta até do que leitores pediram para ele. E outro assunto muito interessante que o autor comenta nos extras dessa edição é em relação a obras adaptadas. E ele dá vários exemplos de contatos que ele recebeu de editoras, de autores, enfim, para adaptar as obras dele, e ele foi, claro, extremamente contra, especialmente porque ele tem um livro todo para falar sobre a importância dos livros e escreveu uma história onde os livros são queimados, onde os livros meio que perdem um valor para essa sociedade. Enfim, foi uma leitura muito boa, foi a minha primeira leitura da Maratona Literária, então é isso, gente, espero que esse vídeo tenha ficado mais ou menos compreensível, já que a minha ideia é ir gravando vídeos assim que eu terminar as leituras da maratona. Eu tô gravando hoje quarta, mas é porque eu já comecei na terça um outro livro, e aí li um pouquinho, fiz post pro blog, então tô gravando só hoje quarta, mas amanhã provavelmente, ou sexta, eu já venho falar sobre a minha segunda leitura da Maratona Literária, que também é uma distopia, que é Mundo Novo. Bom, gente, é isso. Se você já leu Fahrenheit 451, deixa teu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre o livro. Se tu ainda não leu, tem interesse, já tem o livro na tua estante. O meu, eu acho que ficou 1 ano e pouco parado na minha estante, já tem um tempinho que eu comprei ele, mas felizmente não foi uma decepção, foi uma leitura muito, muito boa para se pensar em vários aspectos, então foi uma experiência positiva e comecei a maratona muito bem. Bom, é isso pro vídeo de hoje, espero que todos vocês tenham gostado. Já sabe, né, se tu curtiu esse vídeo, dá aquele joinha, compartilha nas tuas redes sociais pra compartilhar, né, falei 2 vezes compartilhar, tô ficando meia doida, gente.
dá o teu joinha, compartilha nas redes sociais para os teus amigos conhecerem o canal. Se é a tua primeira vez por aqui, espero que tu tenha gostado, volte mais, te inscreve para receber as atualizações e acompanhe o Estante da Nini nas redes sociais, eu aviso vocês lá das minhas leituras, faço enquete, os posts novos no canal e no blog, rolam outros posts, é sempre bom lembrar, gente, tem muitos livros que eu não faço vídeo, faço texto lá no blog, outros temas também que eu não faço vídeo, mas eu escrevo sobre eles lá no blog. Então salva aí o link nos teus favoritos ou assina para receber por e-mail, para vocês sempre estarem por dentro do que rola lá no Estante da Nini. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!